O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero ficar limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela rede Santa Rita, Web Rádio Ativa Comunicação e também por todos da página do YouTube. A liturgia de hoje, no Evangelho, nós podemos perceber que diante de numerosa multidão que estava seguindo Jesus, aqui o evangelista Mateus, ele nos chama a atenção para esse detalhe. Um leproso aproximou de Jesus. A cena até parece chocante, porque tem multidões e no meio das multidões cada um tem os seus problemas, cada um quer uma coisa, cada um deseja e faz um pedido diferente. Mas um leproso, na época, não podia se aproximar das pessoas, tinha que ficar isolado. A lepra era considerada na época como um castigo de Deus e as pessoas tinham que ficar longe das multidões, isoladas, fora da cidade, e quando se aproximavam das pessoas deveriam dizer impuro, e aí já sabiam que era um leproso. Hoje nós sabemos que isso tem cura, é a hanseníase, não tem mais esse problema. Um leproso aqui, de acordo, como eu falei, com as normas sanitárias daquele tempo, vivia então afastado, marginalizado, até porque acreditavam, e era assim que se prescreviam as coisas até na lei antiga. Quem estivesse aí com a sua carne estragada, porque a lepra ia degenerando, ia arrancando pedaços do dedo, da mão, pedaços do corpo, então deveria estar mantendo-se afastado e só poderia estar junto dos outros se tivesse a cura. Era a rejeição, era a exclusão, era um sofrimento terrível. Imagino que esse homem leproso, já discriminado, afastado e longe dos outros, ele vence essas barreiras todas, movido por um sentimento, por um ímpeto, por uma fé, sentimento de confiança, pois ele sabe que Jesus é a única esperança da sua vida. O leproso coloca tudo aquilo que o seu coração estava ansiava. Eu vou ao encontro do Senhor. E ele diz: Senhor, se tu queres, tu podes me curar. E Jesus assim o fez, assim o curou, assim o purificou. É hora também de purificarmos o coração também de cada um de nós, dos nossos ressentimentos, das nossas mágoas, dos nossos rancores que temos dentro de nós. Quantas vezes também somos excluídos da graça de Deus, porque o nosso coração,
em vez de estar cheio da sua graça, da sua bondade, do seu amor, ele fica repleto de sentimento, ressentimentos, mágoas e rancores. Vida social, ele não pode ter, esse leproso. A vida dele não caminhava para frente, mas ele encontrou em Jesus o poder purificador do seu corpo, da sua alma e de todo o seu ser. E hoje também nós temos a graça de nos encontrarmos com o Senhor, seja pela sua palavra, seja pela Eucaristia, seja por esse momento de oração, encontro da família. E esse leproso, então, voltou-se para Jesus, não com desespero, mas com confiança. Diante das dificuldades, diante das dores, diante do sofrimento ou mesmo diante da morte, nós devemos colocar a nossa confiança sempre em Jesus. Em Deus, Ele sabe de tudo. Aquele leproso, ele já sabia que a sociedade não o aceitava, mas nem por isso ele perdeu a sua fé. Ele foi até o final, entregou nas mãos de Jesus, pediu a Jesus e recebeu a graça da cura. Assim também nós, diante das dificuldades, da dor, do sofrimento, da angústia, da tristeza, devemos nos aproximar do Senhor e dizer: Senhor, cura o meu coração entristecido. Senhor, cura as feridas do meu coração, para que eu possa ser melhor. Talvez o desespero não ia resolver a solução para aquele homem. O povo ia excluir ele, ia retirar, mas ele confiou no seu silêncio, na sua tranquilidade. Mesmo diante de um problema tão grande, ele foi e se encontrou com o Senhor. Talvez no meio daquela multidão houvesse muita gente desesperada com essa ou outra dificuldade. Como em toda a sociedade, dentro da nossa família, nós temos as mais diversas dificuldades. E o grande problema é que nós nos desesperamos por qualquer coisa, perdemos as estribeiras com tanta facilidade. Não podemos passar uma contrariedade que logo já nos agitamos. Qualquer coisinha para muita gente, um copo d'água já é uma tempestade, já é momento de desespero. Parece que tudo vai ao chão e que nada mais tem solução. Mas esse homem não. Esse leproso, ele não segue o impulso das multidões, porque ele, se fosse seguir, nem ali chegaria, porque ele sabe que seria reprimido, seria discriminado. E ele passa por cima de tudo, e isso se aproxima de Jesus, e ali, e proclama o senhorio de Jesus, ali a autoridade de Jesus. Proclama que a sua vida está nas mãos de Jesus. Ele confia, ele tem essa plena confiança. Senhor, se tu queres, tu podes me purificar. E Jesus imediatamente respondeu: eu quero, fica limpo. Eu quero, fica curado. Eu quero que a sua vida agora seja renovada. E o Senhor também deseja que cada um de nós tenha o nosso coração renovado diante da fé, igual este homem leproso teve, para nos aproximarmos do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, existe uma multidão de coisas à nossa frente, uma multidão de problemas, talvez uma multidão de pecados. Existe uma multidão de tantas situações que estão diante de nós e que muitas vezes nos paralisam, nos mantêm na retaguarda, nos mantêm reféns até mesmo de nós mesmos, porque somos reféns das nossas emoções, dos nossos sofrimentos. Às vezes, os sofrimentos e as emoções nos paralisam, não nos deixam erguer a cabeça na direção do alto, na direção de Deus. É preciso deixar tudo isso de lado e se prostrar diante de Deus
diante de Jesus e dizer: Senhor, Tu tens o poder de modificar esse problema da minha vida, essa dor, essa tristeza, esse pecado, essa situação que me está deixando, às vezes, de cabeça quente por ter esse problema de saúde. E aí você tem que também, como esse leproso, pedir a Jesus: Senhor, Tu tens o poder de curar o meu coração, Tu tens o poder de me purificar, porque o Senhor sempre, a cada momento, Ele deseja renovar o nosso interior, Ele deseja nos purificar, de purificarmos a nossa mente de tantos pensamentos e tantos tormentos, às vezes maliciosos, às vezes pecaminosos. É hora de purificarmos o nosso coração, como já falei, dos ressentimentos, das mágoas e dos rancores. É hora de nos purificarmos também de todo medo, de todo pavor que nos apavora e faz tremer. Diante dessa pandemia, quanto medo, quanto pavor, quanto desespero, quanta situação que nos faz tremer. Mas devemos confiar sempre no Senhor. É preciso se aproximar de Jesus com fé, como o leproso fez. Senhor, se queres, se tens o poder de me curar, de me limpar, de fazer uma nova criatura. E o Senhor também deseja também curar das nossas lepras dos dias atuais. Todos nós também temos as nossas lepras que nos afastam da comunidade, que nos afastam de Deus, que nos afasta do seu amor. Peçamos ao Senhor a graça de Ele nos purificar grandemente nesta noite diante dessa liturgia. Nós sabemos que o nosso coração, estando contrito, estando arrependido, o Senhor nos perdoa, nos cura e com certeza nós seremos também agraciados com a graça da cura, da renovação do nosso coração. Diante da tristeza, da dor, do sofrimento, deposite no altar de Deus, pois Ele pode transformar se você pede com fé, com confiança sempre. Que Deus te abençoe grandemente e dê o dom e lhe conceda o dom da fé para conseguir ser você um homem, uma mulher vitoriosa.